E o Flamengo ganha no sufoco do Deportivo Táchira e consegue se classificar. Eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre o Neymar, que desmentiu a notícia de que ele foi oferecido ao Flamengo. E vou falar também do Cruzeiro, que quer contratar o Matheus Gonçalves, porém não quer pagar 9 milhões de euros. Então, rapaziada, sem muita enrolação, na moral e na humildade, eu já peço, não pule esse vídeo, porque eu tô aqui trazendo informações quentes e atualizadas pra vocês. Bom, rapaziada, deixa eu começar esse vídeo aqui falando do jogo amargo de ontem entre Flamengo versus Deportivo Táchira, em que o Mengão, rapaziada, sendo sincero com vocês, poderia ter ganhado o jogo de 2-0, 3-0, 4-0, porém, rapaziada, ganhou a partida de apenas 1-0, resultado parcialmente ruim pro Flamengo, né, rapaziada? Terminou essa fase de grupos da Libertadores em segundo lugar, ou seja, rapaziada, primeiro lugar é o time da LDU que ganhou do Central Córdoba de 3-0. O Flamengo, rapaziada, muito apático em campo ontem. O Flamengo muito apagado em campo ontem. Era um Flamengo, rapaziada, que todo mundo viu de apenas uma jogada, que os caras tocavam pro lateral Wesley. O Wesley, rapaziada, olhava pra dentro da área, viu o Pedro dentro da área, tentava cruzar pro Pedro ali fazer o gol. Ou seja, rapaziada, quando não era do lado do lateral Wesley, era do lado, rapaziada, do lateral Alexandre. Ou seja, né, galera, o técnico Felipe Luiz vai ter que sentar o time do Flamengo, vai ter que sentar esses jogadores do Flamengo, conversar com esses caras. Não só o técnico Felipe Luiz, não só a responsabilidade do técnico Felipe Luiz, mas a responsabilidade também de José Boto, diretor de futebol do Flamengo. O BAP, rapaziada, que praticamente nem é falado, né? Então, responsabilidade do BAP, José Boto, técnico Felipe Luiz, conversar com esses jogadores, até porque o Flamengo passou de fase em segundo lugar para as oitavas de finais da Libertadores da América. É um Flamengo, rapaziada, que vai disputar as oitavas de finais do mata-mata da Libertadores, disputando fora de casa. Fora de casa, o Flamengo, rapaziada, que poderia ter terminado essa fase de grupo em primeiro lugar, né, rapaziada? Porém, se deu o luxo ali de não ganhar, de ganhar ali praticamente no sufoco, né, rapaziada? Contra um Deportivo Táchira, já abatido, um time, rapaziada, que simplesmente não fez pontos. Na Libertadores era um time, rapaziada, que minimamente ali era pro Flamengo ter ganhado aquele jogo de 3-0, porque contra o Palmeiras, no jogo passado, o Flamengo foi lá no Allianz Parque, o Flamengo ganhou, venceu e convenceu, ganhou o jogo de 2-0. E quando é pro Flamengo fazer o resultado dentro de casa, o Flamengo me apronta uma dessas, né, rapaziada? Ou seja, eu sei que vai ter muita gente que vai falar assim, tá falando demais, o Flamengo ganhou, passou de fase. Porém, rapaziada, o Flamengo passou de fase, mas agora o Flamengo vai disputar um mata-mata. Um mata-mata, rapaziada, de apenas 2 jogos. Um mata-mata, galera, em que o Flamengo vai disputar a primeira partida jogando no Maracanã e a segunda partida, a decisão final, jogando fora de casa. Ou seja, rapaziada, a gente tem que ser realista, porque se o Flamengo continuar com esse jogo que jogou ontem, contra um Deportivo Táchira, que era o último colocado no seu grupo, contra um Deportivo Táchira que não fez ponto, não ganhou de ninguém, e a gente viu um Flamengo suando para ganhar o jogo. Ou seja, rapaziada, nos últimos minutos do segundo tempo, o próprio Deportivo Táchira teve a chance, cara a cara, com o goleiro Rossi do Flamengo, porém, rapaziada, o Rossi salvando o Flamengo nos últimos minutos do segundo tempo. E se o cara ali do Deportivo Táchira faz aquele gol em cima do Rossi, eu garanto pra vocês, viu, galera? O Flamengo, nesse exato momento, não estaria mais na Libertadores da América. Ou seja, rapaziada, o Flamengo tem que focar de vez. Tem que haver mudanças para a próxima fase da Libertadores, porque se o Flamengo continuar assim, a gente vai ver um Flamengo, rapaziada, que não vai passar ali das quartas de finais da Libertadores da América. Ou seja, o técnico Felipe Luiz tem que abrir o olho, tem que parar de passar a mão na cabeça dos jogadores do Flamengo, tem que parar, rapaziada, de simplesmente proteger
proteger os jogadores do Flamengo, porque é isso que o técnico Felipe Luiz até hoje tá fazendo, né, rapaziada? E depois do jogo, galera, o técnico Felipe Luiz foi pra coletiva e falou simplesmente isso, viu, rapaziada? Pelo fato do Flamengo ter ganhado o jogo apenas de 1-0. Dá uma olhada, rapaziada, no que o técnico Felipe Luiz falou na coletiva. Olha só, rapaziada, abre aspas para o Felipe Luiz. Não existe nenhum time do mundo que tenha facilidade de entrar numa defesa com a linha de 5, de 6 e de 7 jogadores. Vimos o Manchester City, um dos melhores times do mundo, contra o Crystal Palace e não conseguiu entrar. Ou seja, rapaziada, técnico Felipe Luiz comparando o Flamengo com o Manchester City, falando, rapaziada, que o próprio Manchester City teve dificuldades para fazer gol no Crystal Palace por conta ali dos jogadores na zaga ali do Crystal Palace, né, rapaziada? O número de jogadores de 5 a 6 jogadores na zaga. Ou seja, rapaziada, na minha concepção, o técnico Felipe Luiz, rapaziada, tá arrumando mais uma desculpa. Tá arrumando, rapaziada, mais uma desculpa ali para jogar a culpa ali no Deportivo Táchira, que já tava morto, né, rapaziada? Dava pro Flamengo ter ganhado esse jogo no Maracanã diante da sua torcida por 3 ou mais gols, né, rapaziada? E ter terminado essa fase aí tranquilo. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui de De Arrascaeta, porque tomou o cartão amarelo e automaticamente tá fora da primeira decisão na Libertadores da América. Olha só, rapaziada, Arrascaeta recebeu o terceiro cartão amarelo durante o jogo contra o Deportivo Táchira e será desfalque na partida de ida das oitavas de finais da Libertadores da América. Vale lembrar que o Flamengo reconhecerá seu adversário no sorteio da próxima segunda-feira, dia 2. Ou seja, rapaziada, aí eu faço a pergunta: cadê o substituto de De Arrascaeta? Cadê o substituto que a diretoria do Flamengo vem prometendo? A diretoria do Flamengo vem prometendo. E até hoje, rapaziada, só engana todo mundo, só engana os torcedores. Porque há quanto tempo, rapaziada, a gente não vê a diretoria do Flamengo falando, prometendo que vai trazer um substituto de De Arrascaeta, e até hoje não vimos ainda o substituto de Arrascaeta. Ou seja, a gente vai para o primeiro jogo ali da decisão na Libertadores da América sem o Arrascaeta. E quando o Arrascaeta não tá, né, rapaziada, a gente já sabe como é que funciona. É um setor de meio campo ali que não tem criação, jogadores que não dão conta do recado. E quando o Arrasca não tá, querendo ou não, rapaziada, a gente sente muita falta. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui do atacante Neymar, porque recentemente saiu a notícia que o Neymar foi oferecido à diretoria do Flamengo e o próprio Neymar, rapaziada, fez questão de desmentir toda essa notícia. Olha só, rapaziada, o que o Neymar falou em suas redes sociais. Dá uma olhada, rapaziada. O atacante Neymar se envolveu em mais uma polêmica nesta sexta-feira através de postagens no Instagram. O craque brasileiro desmentiu a informação que teria sido oferecido ao Flamengo. De acordo com o jornalista Gabriel Reis, conhecido como Paparazzo Rubro-Negro, o nome do jogador teria sido ventilado no clube, mas José Boto, diretor do Mengão, não quis abrir negociações. Abre aspas para o que o Neymar falou. Dá uma olhada, rapaziada. Fico muito triste em ver que qualquer pessoa pode falar o que quiser para ter mais hype. A profissão de jornalista está cada vez pior, disse Neymar em seus stories. Ou seja, rapaziada, essa notícia, segundo o próprio Neymar, em que ele teria sido oferecido ao Flamengo, não é verídica, viu, rapaziada? Não é verdade. E eu também, né, rapaziada, trouxe essa informação porque eu peguei de fontes que o próprio Neymar teria sido oferecido, mas segundo o jogador, isso tudo não passa ali de uma mentira, de um fake news, né, rapaziada? Mudando de assunto, galera, deixa eu falar aqui de Cruzeiro, porque o Cruzeiro até hoje quer contratar o atacante do Mengão, o meia, né, rapaziada, Matheus Gonçalves. Porém, rapaziada, o Flamengo estabeleceu um valor de 9 milhões de euros e o próprio Cruzeiro quer que o Flamengo reduza o valor, rapaziada, para eles levar o jogador. Dá uma olhada, galera. O Cruzeiro tem interesse real na contratação de Matheus Gonçalves, jovem atacante do Flamengo, mas já estabeleceu os parâmetros que pretende seguir para avançar nas negociações. A Raposa está disposta a pagar pela contratação, mas deseja que o clube carioca reduza a pedida inicial. Internamente, o entendimento é de que 9 milhões de euros
cerca de 57,9 milhões de reais solicitada pelo Flamengo está acima do que o cabuloso considera viável para o momento. Ou seja, rapaziada, o Flamengo pediu 9 milhões de euros. Primeiro, rapaziada, o Cruzeiro veio interessado no Matheus Gonçalves. A diretoria do Flamengo falou assim, né, rapaziada? Vocês querem? Vão ter que pagar 9 milhões de euros. Ou seja, rapaziada, o Cruzeiro não quer pagar esse valor. Quer que o Flamengo reduza esse valor de 9 milhões de euros para poder aí seguir nas negociações. Mas eu queria saber de vocês, né, rapaziada? Vocês acham que a diretoria do Flamengo deveria facilitar a ida do Matheus Gonçalves para o Cruzeiro, rapaziada? Deixa aqui nos comentários para eu ver o comentário de vocês, que para mim é muito importante. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui, mas eu quero agradecer a cada um de vocês que me acompanharam até o final do vídeo, se inscreveram no canal e deixaram aquele like. Muito obrigado, rapaziada. Vocês são foda. E você aí que tá me assistindo agora, é flamenguista, só que ainda não é inscrito no meu canal, corre, rapaziada, na moral e na humildade, e eu já peço. Já se inscreve aí no canal, ative o sino de notificação e senta o dedo no like, né, rapaziada, pra dar uma moral aqui pra esse canal. Valeu!